Oi, turminha. Correção dos exercícios sobre constante de Avogadro da semana passada. Questão número 1. Determine o número de átomos existentes em letra A, 3,5 mols de átomos de cálcio. Então, pessoal, é só montar uma regrinha de 3, como eu tinha ensinado vocês na semana passada, certo? 1 mol, segundo Avogadro, corresponde a 6,02 vezes 10 na 23 partículas. Nesse caso, quantidade de átomos. Como nós temos 3,5 mols, a gente vai colocar mol embaixo de mol, que é uma regra de 3. Eu quero calcular qual é o número de átomos, quantos átomos eu tenho. Então, x vai embaixo do 6,02 vezes 10 na 23. E aí é regra de 3 básica, a gente vai multiplicar cruzando. Então, 1 vezes x será igual a x. 3,5 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 vai dar 21,7 vezes 10 na 23ª potência. Quantidade de átomos presentes em 3,5 mols de átomos de cálcio, certo? Como esse número aqui é uma notação científica e o número que vai na frente do 10 não pode ser maior que 10, a gente mexe na posição da vírgula, certo? Então, a resposta seria 2,107 vezes 10 na 24 átomos. Como a vírgula andou uma casa para frente, a gente aumentou um expoente do 10, ok? Pessoal, como fazer essa mesma conta utilizando a calculadora científica? Na calculadora científica, nós vamos usar essa teclinha aqui, o EXP, ok? Então, a gente vai pegar o número de mols, que é 3,5. Então, nós vamos digitar 3,5 vezes o 6,02. Lembrando que o ponto na calculadora corresponde à vírgula, ok? Então, vai ficar 3,5 vezes 6,02. E aí, nós vamos apertar o EXP. Ao apertar o VXP, nós estamos apertando vezes o 10, então a gente não precisa colocar o 10. Na minha calculadora aparece esse Ezinho ali. E aí eu só vou digitar o expoente. O expoente do 10 é 23. E é só apertar o sinal de igual e a calculadora vai fazer a conta pra gente. Então, resposta 2, ponto na calculadora é vírgula, certo? 107 vezes 10 elevado à 24ª potência. Então, a calculadora científica, ela faz a conta para nós e nos dá direto a resposta final aqui, já com o número correto, com a posição da vírgula, com a vírgula na posição correta. Letra B, pessoal, é a mesma coisa, só que em vez de 3,5 nós temos 5 mols. Então, 1 mol tem 6,02 vezes 10 na 23, segundo Avogadro. 5 mols, nós vamos ter x. 1 vezes x, x. 5 vezes 6,02 vezes 10 na 23ª potência, 30,1 vezes 10 na 23. Usando a calculadora científica, como ensinei para vocês na letra A, x vai ser igual a 3,01 vezes 10 na 24ª potência, porque a vírgula andou uma casa para frente, a gente aumenta o expoente. Se ela andar para trás, a gente diminui, ok? Questão número 2. Na número 2, nós temos letra A e letra B. Nós temos o carbonato de cálcio, CaCO3, nosso velho conhecido, está presente na casca de ovos de algumas aves, também nas conchinhas de praia, tá, pessoal? Determine, letra A, a massa desse sal numa amostra de 0,2 mols. Então, aqui nós temos o número de mols, queremos calcular a massa em gramas. Essa questão é parecida com a prova que a gente fez anteriormente. Então, o primeiro passo, pegar a fórmula do carbonato de cálcio e calcular a massa molecular. Lembrando que esses valores 40, 12, 16 são as massas atômicas do cálcio, do carbono e do oxigênio, respectivamente, e que eu tirei da tabela periódica. E eu coloquei aqui nos dados para vocês, para arredondar já certinho, porque algumas tabelas trazem esses valores aqui com vírgula, né? Oxigênio, por exemplo, 15,9. A gente arredonda para 16. Então, eu multipliquei pelas quantidades. Eu tenho um cálcio, um carbono e 3 oxigênios no carbonato de cálcio.
multiplicado 40 vezes 1, 40, 12 vezes 1, 12, 16 vezes 3, 48, e aí eu vou somar 40 mais 12 mais 48, 100 gramas por mol. Como eu tenho a quantidade de mols e eu quero saber a massa, calculei a massa em gramas por mol, que é a massa molecular, eu vou passar essa massa molecular que está dividindo, multiplicando. Por quê? O número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular. Então, no lugar do N, 0,2. O M nós queremos calcular. O mol é 100, que é a massa molecular que a gente calculou aqui da fórmula do carbonato de cálcio. Então, 100 está dividindo, passo multiplicando. 0,2 vezes 100, 20 gramas. Feito isso, a respondida, a gente vai para B. Na B, ele quer saber quantas moléculas dessa substância há nessa amostra. Então, é a mesma conta que a gente fez lá na A e na B da primeira questão. Um mol tem 6 vezes 10 na 23. Observem que aqui eu arredondei, tá? Então, sempre que o enunciado da questão passar para vocês a constante de Avogadro arredondada, nós podemos arredondá-la. Então, em vez de 6,02, aqui eu estou usando o 6. Fica mais fácil para calcular, ok? Então, 0,2, que é a quantidade de mols lá do enunciado da questão, e eu quero achar o número de moléculas. Na letra A, nós estávamos calculando, na letra número 1, nós estávamos calculando o número de átomos. Na 2, nós estamos calculando o número de moléculas. Então, cuidado com a unidade para a constante de Avogadro, tá, gente? Sempre prestar atenção na pergunta. É átomos ou são moléculas, ok? Então, aqui é só multiplicar. 1 vezes x, x. 0,2 vezes 6, 1,2. E o 10 na 23 a gente vai só copiar. Nesse caso, não há necessidade de mudar a posição da vírgula, porque o número que aparece na frente do 10 já é menor que ele, tá? Então, aqui o número já está certinho, a gente não precisa fazer nenhuma transformação. Então, resposta da letra B, 1,2 vezes 10 na 23 moléculas de carbonato de cálcio. Questão número 3. Um balão infantil foi preenchido com 0,8 gramas de gás hélio. No interior desse balão, há quantos? Letra A, mols de átomos de hélio. Então, a gente quer achar o número de mols. Massa em gramas dividida pela massa molecular. Como nós estamos trabalhando com hélio, que é um elemento químico, nós vamos usar a massa atômica dele. Tabela periódica, massa atômica do hélio é 4 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de hélio pesa 4 gramas. Nós temos 0,8 gramas de hélio. 0,8 massa em gramas, dividido por 4, massa atômica nesse caso, 0,2 mols. Essa é a quantidade de mols, então, presentes dentro desse balão que foi preenchido com gás hélio, ok? 0,2 a gente já fez essa conta, né? Na coincidência, foi a mesma resposta aqui da B da questão número 2. Então, é só resolver de novo, vai dar a mesma resposta. A letra B, a gente quer saber quantos átomos de hélio nós temos. 1 mol, 6 vezes 10 a 23, 0,2, x. 1 vezes x, x, 0,2 vezes 6, 1,2 vezes 10 a 23. Átomos. Então, aqui uma coincidência, a resposta da B da 2 é igual à resposta da B da 3, só com unidades diferentes. Na 2 eram moléculas, na 3 são átomos. Questão número 4. Um botijão de gás de cozinha contém 8.700 gramas de butano, C4H10. A. Quantos mols de butano há no interior desse botijão? Então, nós temos que achar o número de mols na letra A. Massa em gramas dividida pela massa molecular, como nós fizemos na questão anterior, certo? Massa em gramas, 8.700. A massa molecular é a soma das massas atômicas. Então, nós vamos pegar a fórmula da molécula, C4H10, certo? Carbono, massa atômica 12, tabela periódica, não esqueçam. Hidrogênio, massa atômica 1, que a gente tira da tabela periódica. E aí, nós vamos multiplicar pelas quantidades. São 4 carbonos, 10 hidrogênios. Então, 12 vezes 4, 48. 1 vezes 10, 10. 48 mais 10, 58 gramas por mol. Ou seja, um mol de butano pesa 58 gramas. 8.700 gramas dividido por 58 e nós teremos 150 mols de butano.
Na letra B, nós queremos saber quantas moléculas de butano há no interior desse botijão. De novo, aqui nos dados, a nossa constante de Avogadro está arredondada. 6 vezes 10 na 23. Então, se eu tivesse 1 mol de butano, eu teria 6 vezes 10 na 23. Mas 8.700 gramas de butano correspondem a 150 mols. Então, 150 mols de butano e eu vou ter X. Regrinha de 3, 1 vezes X, X. 150 vezes 6, 900. Então, 150 vezes 6, vezes 10 a 23, 900 vezes 10 a 23 moléculas. E, de novo, aqui, o 900 é muito maior que o 10, né? Então, nós temos que mexer com a vírgula. A vírgula estaria aqui atrás desse último zero. Quando não tem vírgula, ela se encontra no final do número. Ela teria que andar 2 casas para frente para esse número ficar menor que 10. Então, 23 mais 2 casas, 25 moléculas. Lembrando que quem usar a calculadora científica com a função XP vai obter direto essa resposta aqui. Ok? Questão número 5, a última. Um comprimido de aspirina contém aproximadamente 1,8 vezes 10 na 21 moléculas. Então, aqui nós temos o número de moléculas de ácido acetil salicílico, C9H8O4, que é o princípio ativo da aspirina, é a substância que alivia a dor. E nós queremos saber quantos mols do ácido acetil salicílico há em cada comprimido de aspirina. Essa aqui é uma questão invertida do que a gente fez até agora, porque nós temos a quantidade de moléculas, nós queremos saber o número de mols. Então, se eu tivesse 1 mol, eu teria 6 vezes 10 a 23 moléculas. Eu vou colocar aqui molécula embaixo de molécula, unidade embaixo de unidade, certo? Mas eu tenho, na verdade, eu sei a quantidade de moléculas que eu tenho. Eu tenho 1,8 vezes 10 na 21 moléculas. Eu quero saber quantos mols eu tenho. Então, o X vai ser embaixo do mol. Lembrando que aqui a gente arredondou a constante de Avogadro para facilitar a conta, certo? Para facilitar o cálculo. Então, aqui vai ficar X vezes 6 vezes 10 a 23. A gente copia aqui embaixo, então, 6 vezes 10 a 23 vezes X, que é multiplicação, a ordem do trator não altera a colheita, e 1 vezes 1,8, que vai dar 1,8 vezes 10 na 21. Como esse 6 vezes 10 a 23 está multiplicando, nós vamos passar ele dividindo. Então, eu vou ficar com divisão de potência de mesma base. Vai ficar 1,8 vezes 10 na 21, dividido por 6 vezes 10 na 23. Divisão de potência de mesma base. A gente divide os números da frente. 1,8 dividido por 6, 0,3. Copio 10. E nós vamos fazer a regra da matemática. Divisão de potência de mesma base. Permanece a base, ou seja, permanece o 10. E nós vamos diminuir o expoente. O expoente de cima, 21, menos o expoente de baixo, 23. Então, é sempre de cima menos o de baixo. 21 menos 23. 21 menos 23, menos 2. Então, a resposta para essa conta seria 0,3 vezes 10 na menos 2 mols, ok? Quem usar a calculadora científica e usar o EXP para fazer essa continha, vai obter como resposta 0,003 mols, ou ainda 3 vezes 10 na menos 3 mols, certo? Que a vírgula andaria 3 casas para frente, ou andaria uma casa aqui para trás, né? 3 casas para trás, uma casa para trás. Então, aumentaria uma casa aqui, ou seja, a vírgula teria que andar 3 casas para trás. Então, a gente tem 3 opções de resposta, todas as 3 corretas, certo, pessoal? Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou! Acabou, pessoal! Já posso ir para casa?